Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós vamos continuar a nossa série falando sobre os grandes nomes do Espiritismo que, na verdade, fizeram pesquisas científicas comprovando a veracidade, digamos assim, dos dois mundos. Um que nós conhecemos, que é o mundo visível, e o mundo invisível ou extrafísico, que por muito tempo ficou adormecido na mente da humanidade. Entre os nomes assim que, digamos assim, fizeram a diferença no envolvimento, não para, digamos assim, para provar que o espírito existe, que o espiritismo não era uma fraude, mas sim para provar a veracidade científica. Na França, surgiu, na França, na Itália, na Inglaterra, talvez na Alemanha, surgiu por volta do século XIX, lá por 1800 e alguma coisa, surgiu o movimento positivista. Esse movimento era filosófico e o âmago, né, da sua proposta era realmente mostrar que a ciência comprova os fatos. Comprovados fatos pela ciência, então não existe engodo, não existe engano. E como eu já falei em outros vídeos, muitos se arrojaram e realizaram esse trabalho. E hoje eu falei que eu iria falar sobre o Cesare Lombroso, que é um italiano, nascido em Verona, no ano de 1835, em 6 de novembro, e faleceu em 19 de outubro de 1909. Este ser, né, esse homem, ele tinha assim um currículo vastíssimo. Ele era higienista, ele era criminologista, antropólogo e cirurgião. E depois foi fazer psiquiatria para entender a psique humana. E foi dentro desses estudos, dentro dessas pesquisas, que ele vai encontrar como estudioso, como psiquiatra do psiquismo, ele vai encontrar alguns elementos que vão chamar mais a sua atenção, não sem antes ele refutar o espiritismo. Lombroso nasceu numa família abastada, ele era de família judia, embora tivesse nascido no seio de uma família bem rica, eles conheceram sim a pobreza e mesmo assim, em todos esses reveses que ele teve, ele continuou e prosseguiu as suas pesquisas, mas desde cedo ele já era um pesquisador inato, ele era um buscador da verdade. E o que vai acontecer quando ele vai sentir o primeiro impacto com o espiritismo? Ele vai ter, assim, no seu currículo, uma pesquisa que ele fez, que ele alegava que a criminalidade tinha face. Então, dependendo do formato da cabeça, dependendo do jeito de olhar, dependendo do formato dos olhos, poderia se fazer uma leitura se aquele indivíduo tinha tendência para ser um assassino, para ser um delinquente. E ele vai fazendo essas pesquisas cada vez mais profundas. Inclusive, existem vários livros sobre este tema que ele vai desenvolver. Sua experiência psiquiátrica foi muito influente em sua associação da demência com a delinquência. Ele meio que estabeleceu assim uma leve linha, né, uma linha tênue em relação à demência e à delinquência. E acredito que hoje, no meio civil, né, no meio
do direito, muitos ainda leem seus livros em relação a tudo isso, porque ele trouxe ideias inovadoras para a escola positiva do Código Penal, do Direito Penal, desculpe. E ele vai fazer muitas coisas dentro da pesquisa e em determinado momento, que vai estar muito assim, como se diz, em voga, né? O espiritismo, as mesas, aquilo que os médiuns faziam, né? Então ele começa a criticar porque ele acha que se distanciava muito, muito, muito da razão. Embora ele não tivesse ainda se envolvido na parte da psique. Ele achava que era uma demência, era alguma coisa de traço psíquico daqueles que se diziam médium, né? E ele vai passar por uma experiência que vai trazer para ele uma prova contundente sobre a mediunidade e sobre a realidade que nunca foi tão declaradamente aberta da existência dos espíritos como seres, assim como nós, né, vivenciando uma vida. Ele foi convidado para ir a assistir uma sessão de materialização. E ele foi. E chegando lá, ele tinha muitas questões em aberto em relação a tudo isso, tinha muitas dúvidas, achando sempre, como eu falei, que poderia isso ser uma farsa. E quando ele estava na sessão, materializa-se a mãe dele. Inclusive a médium que estava na cabine doando ectoplasma era a Eusápia Paladino. E a mãe dele anda, se movimenta, estava com um véu no rosto. E ele olhando aquela que ele também supôs que fosse a sua mãe, a sua progenitora. E aí ele teve certeza, porque quando o espírito materializado chegou perto dele, levantou o véu, deu um beijo no rosto dele e falou: "Filho mio". Ele reconheceu a voz da mãe. Ali caiu todas as suas dúvidas e se retratou publicamente em relação a tudo aquilo que ele havia dito do espiritismo, e a partir daquele momento, então, ele vai começar a fazer as pesquisas juntamente com os médiuns da época. Então, a Eusápia Paladino era uma, aquela outra médium, a Desperance, também. Ele fez vários, digamos assim, estudos com a mediunidade dela, e lógico que ele começa então a escrever as suas obras já num outro cunho, no cunho da existência de vida após o desencarno ou a morte física. E ele tornou-se, além de ter se retratado, ele tornou-se um defensor do espiritismo na Itália. Então ele foi um grande defensor. E se eu fosse falar toda a biografia do Lombroso, demoraria muito tempo. Nós ficaríamos muito tempo, porque ele tem uma obra vasta, ele tem livros importantes escritos, mas o que eu quero deixar registrado para nós que somos espíritas é como tudo isso que hoje nós assimilamos, como teve pessoas que se dedicaram, e pessoas, digamos assim, de um QI
elevado. É o caso do Cesare Lombroso. E ele então deixa a sua contribuição, que foi muito interessante, e, e também, né, os livros que ele deixou escrito a respeito, e que é usado muito ainda no direito. Outro vulto muito importante no espiritismo foi Ernesto Bosano, que também era um italiano, um genovês, nasceu em Gênova, 9 de janeiro de 1862. E também tinha uma família, vinha de uma família abastada, tinha cinco irmãos, e ele nasceu num lar espírita. Então, para ele, já era familiar tudo aquilo que estava acontecendo nesse período a respeito das manifestações dos espíritos através das mesas, através aqueles cestos que eles colocavam, dessa comunicação, digamos que primitiva com os espíritos. E isso era normal, porque a família dele já era espírita, então ele não teve grande surpresa. E ele diz numa carta que ele escreveu a um amigo que se chama Humberto Torres, que também era médico, ele fala assim: havendo nascido numa família espírita, tive à disposição os numerosos livros que meu pai adquiriu. E além disso, durante a minha vida, a aventura de presenciar vários interessantes relatos dos fatos que continham, né, nos livros e também que o pai contava. Ele tinha toda essa consciência já espírita. E a sua primeira abordagem, né, no estudo do espiritismo foi a negação do fenômeno. E aí ele vai realizar, né, um estudo menorizado, né, em detalhe, pormenorizado, que levou mais tarde a ser um dos mais importantes escritores a respeito da fenomenologia. Por exemplo, o fenômeno de transporte, o fenômeno da própria materialização. Ele era também um pensador positivista, porque essa linha filosófica, embora fosse realmente a melhor, que nós estávamos saindo de um jugo, a humanidade eu digo, né? Nós estávamos saindo de um jugo impositivo da igreja, onde a humanidade tinha que pensar conforme era mandado, não podia pensar de forma diferente. Esses positivistas, eles foram tidos, muitos deles, como materialistas, porque eles acreditavam na matéria, eles acreditavam na comprovação científica, e tudo tinha que ter o critério da razão. Acredito, lógico, Allan Kardec, ele vem dessa linha. Só que esses que eu estou expondo para vocês, né, tanto Lombroso quanto Ernesto Bosano, eles vieram, né, nesse viés de positivismo, só que eles uniram todo esse conhecimento com a parte psíquica ou a parte espiritual do ser humano. E ele vai fazer, então, um trabalho muito importante com Alexandre Aksakov, que eu já falei, e vai também, né, escrever, os dois juntos vão escrever obras, Animismo e Espiritismo, é um ótimo livro, e um outro que eu não li, que se chama Os Fantasmas da Sala de Estar. Deve ser bem interessante, né? Então, esses estudos, eles de Bosano, ele começa a ser mais frutífero a partir de 1900, quando ele começa realmente a escrever todo o teor das suas pesquisas. E em 1920 ele conheceu um pesquisador também,
quase anônimo, que se chamava Gastone de Boni, que tinha um farto material. E ele já era, digamos assim, idoso. Quando ele conheceu Bosano, ele doou todo o seu material científico por Bosano, e o Bosano então vai dar prosseguimento a tudo aquilo que o Gastone de Boni tinha realizado de pesquisas. O Ernesto Bosano, ele foi presidente de honra do 5º Congresso Espírita Internacional. Isso foi no ano de 1934, no dia 10 de setembro. E esse evento ocorreu na França, e por sua atuação dentro desse evento, ele recebeu uma belíssima medalha de ouro dos espíritas ingleses, que continha a seguinte frase: ao grande mestre da alma, Ernesto Bosano, que abriu novos horizontes à humanidade sofredora, de seus amigos e admiradores, que eram os espíritas ingleses. Ele produziu mais de 60 obras, o Ernesto Bosano, né, no decurso da sua experiência reencarnatória. E algumas delas ainda, né, acredito que estejam à disposição, porque foram traduzidas para o português. E como são edições antigas, isso pode ser encontrado em sebos. E aí ele vai trazer também animismo ou espiritismo, metapsíquica humana, enigmas da psicometria, que era um dos fenômenos que ele também pesquisou profundamente. A psicometria é a mediunidade, né, de sentir através das vibrações num objeto o que aquilo representa para o seu dono, seja ele encarnado ou desencarnados. Ele fez, né, várias pesquisas com animais também. E alguns dos animais que ele fez a pesquisa, os animais trouxeram de uma forma muito rústica a capacidade de desenvolver cálculo de soma. Então, nós percebemos que ele fez um estudo profundo, não só no reino nominal, como também no reino animal. E muitos ainda não acreditam que ele tenha realizado esses feitos realmente. Então, há ainda aqueles que duvidam. Mas, segundo os que estavam com ele, evidenciaram que todos os fatos narrados no livro era perfeitamente real. Eles eram reais e não deixavam, digamos, margem para dúvida pela seriedade do caráter de Bosano. Ele vai falecer em 24 de julho de 1943 na Itália. Ele nunca negligenciou suas pesquisas, tendo participado também de inúmeras sessões, como eu falei, com a Eusápia Palladino, um dos maiores nomes de médiuns em efeitos físicos que se tem notícia até hoje. A Eusápia, ela tinha uma capacidade muito grande dentro dessa facilidade que ela tinha de doação ectoplasmática e, evidentemente, favorecia muito a materialização dos espíritos. Hoje, né, nós temos todo esse material, nós temos sim à disposição dos estudiosos. Como eu disse para vocês, provavelmente nós não encontraremos digamos assim, com facilidade esses volumes, mas que se nós procurarmos ou formos pesquisar, nós encontraremos os livros que trazem, né, todos esses estudos realizados com profundidade. Porque os estudos do trabalho
dos trabalhos de Ernesto Bozano permite a nós, espírita, acostumar-nos com as ideias metódicas dos fatos, né? Que vai distanciando cada vez mais das suposições. Então, nós vamos tendo um novo código, né, de entendimento de tudo aquilo que se relaciona com fenômenos que muitas vezes não acontecem mais, por exemplo, com facilidade, fenômenos de materialização, fenômenos de transporte, porque hoje nós estamos mais maduros e nós resolvemos e entendemos e as coisas são mais fáceis, porque facilidade nós temos, por exemplo, de dar o passe, né? E nesse passe a pessoa sentir todas as energias envolvendo, trazendo aquilo que ela precisa, tornando-a mais leve, trazendo também para ela mais conforto emocional, perispiritual. E isso tudo faz com que nós não tenhamos tanto interesse, por exemplo, em fazer uma materialização de espíritos. Mesmo porque nós sabemos, existe um desgaste muito grande do médium doador. O médium que doa o ectoplasma para materialização, ele fica depauperado em suas forças. E isso tudo trouxe-nos esse conhecimento, onde nós já não temos mais aquela necessidade de provar, de ver para crer. Hoje, o nosso lema é crer por saber. Isso é uma orientação do próprio Allan Kardec, crer por saber. E eu estou trazendo todos esses personagens, todos esses trabalhadores, facilitadores para nós hoje, para que nós tenhamos, assim, cada vez mais a certeza e que possamos valorizar todos esses que praticamente hoje se mantêm num anonimato. Muitos não são conhecidos. Ou se são conhecidos, eles muito na superfície. Tudo isso que eu estou passando aqui também fica na superfície. Mas é um acordar para que nós possamos sim nos aprofundar. E a mediunidade, meus queridos, a mediunidade ela é tão ampla, tão rica, tão maravilhosa, que muitas vezes nós não fazemos nem imaginamos até onde pode chegar a mediunidade nossa, né? Nós, humanos, que temos essa capacidade imensa de percepção, sendo que o Bozano, ele foi procurar essa capacidade de percepção até no reino animal. Com certeza ele encontrou, sim, isso também deve estar registrado nos seus livros. Agora nós estamos chegando quase assim, eu não vou colocar todos esses personagens, porque são muitos, mas provavelmente nós teremos ainda mais uns 3 personagens que foram muito importantes nas descobertas da capacidade do psiquismo humano através da nossa mediunidade de fazer as captações e, enfim, interagir com esse mundo invisível que nós praticamente desconhecemos. E ele é rico em informação, rico em digamos assim, eu digo até de surpresa naquilo que nós encarnados poderemos ou podemos já na atualidade produzir enquanto fenômenos mediúnicos. É importante isso, né? É importante porque nós vamos percebendo que a mediunidade ela é uma coisa inerente ao ser humano, ela não é algo que nós devamos nos orgulhar ou então achar que nós temos um dom especial. Não, a mediunidade é algo inerente em nós. E aí nós vamos cada vez mais ampliando essa capacidade de sentirmos as percepções que vêm do extrafísico. Hoje é isso que eu gostaria de falar para vocês e espero que vocês curtam o meu vídeo, dando seu like e se você não é inscrito, inscreva-se. Até a próxima!
Um beijo. Tchau.